Salve rapaziada do canal Geomundo, estamos juntos aí mais uma vez para uma série de aulas. Ficamos um tempo aí parado em função de alguns acontecimentos, em especial aí o nascimento do meu filho, deixou a gente muito ocupado aí, mas estamos juntos aí, vamos pegar mais uma grande sequência de aulas, tendo vocês aí conosco e hoje vamos tratar o assunto urbanização. Urbanização é um assunto muito cobrado, cada vez mais cobrado, discutido, atual, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, hein? Então, vem comigo. É isso aí, moçada. Então vamos começar a nossa aula de hoje. O assunto antes, para não perder o costume, eu peço para que vocês aí que têm acompanhado o nosso canal desde o início, ajudem a divulgar o nosso trabalho. Você que não se inscreveu ainda, está na hora, hein? Inscreva-se, curta, né, e compartilhe a ideia com o maior número de pessoas possível, porque como tenho dito nos últimos vídeos, a ideia é boa, a ideia é do bem, é para ajudar aqueles que estão tendo dificuldade nessa pandemia. E, em especial, essa aula de hoje aí eu gostaria de dedicar a alguns alunos, eu já estou prometendo isso há algum tempo, e promessa é dívida, aos meus alunos do Losango Play, né, um projeto que a gente iniciou aí de um curso online, com alunos aí de diversas partes de Minas, e eu dedico essa aula em especial para vocês, né, toda sexta-feira à noite aí a gente está junto, vocês ajudam a tornar minha semana mais especial. Grande beijo para vocês aí e vamos nessa. E aí, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre urbanização. O assunto urbanização é um assunto muito amplo, como eu disse aí na apresentação, um assunto muito complexo. A gente vai tentar, como de costume, deixar o tema mais suave, mais ameno e mais resumido dentro da nossa videoaula. Tratar o tema urbanização, né, exige, no primeiro momento, a compreensão do conceito do termo. O que é urbanização? Tá? A urbanização, por exemplo, ela não surge necessariamente com as primeiras cidades. As primeiras cidades elas surgem há mais de 5.000 anos atrás, com a sedentarização do homem, no Vale do Nilo, na Mesopotâmia. E a urbanização é um fenômeno muito mais recente. Ela surge efetivamente com a Revolução Industrial. Isso porque a urbanização ela não surge com as primeiras cidades. A urbanização ela é sim um fenômeno que se desenvolve apenas a partir do momento em que o crescimento da população urbana se torna maior do que o crescimento da população rural. E isso vai acontecer apenas com o êxodo rural. Êxodo rural que se inicia com o fenômeno histórico da Revolução Industrial do século XVIII. Fenômeno que começa na Inglaterra, posteriormente entre outros países europeus. Século XIX ele chega nos Estados Unidos, no Japão, apenas no século XX em alguns países da América Latina e muito recentemente em países da África subsaariana, Sudeste Asiático. Resumindo, o fenômeno hoje mundial, mas que ao longo da história foi muito desigual em termos temporais, vamos dizer assim, beleza? Tratar de urbanização hoje traz uma reflexão importante. No ano de 2008, parece que tem mais tempo, né? Mas apenas no ano de 2008, a ONU anunciou que a população urbana no planeta se tornara maior do que a população rural, tá? 2008 é o ano em que 51% da população, segundo a ONU, se torna urbana e 49% da população rural, com uma tendência agora crescente. Até 2030, possivelmente a humanidade já será 60% urbana e a tendência agora crescente. Para a gente entender, gente, como que a urbanização ela é desigual, a gente pega exemplos interessantes de países europeus, como a Bélgica, por exemplo, que já apresenta um índice de urbanização de 97%. Em contrapartida, países africanos como Ruanda, onde o nível de urbanização ainda não chega a 20%, visto que começaram em tempos muito distintos e muito diferentes. Para compreender também a dimensão quantitativa dos problemas que as cidades apresentam nos países menos desenvolvidos, a gente pode traçar aqui um paralelo, tá? E vamos fazer ele junto aqui agora. Nos países desenvolvidos, a urbanização é um fenômeno mais antigo. Ela começa efetivamente com a Revolução Industrial, cujo esses países foram pioneiros. Além de mais antigo, ela aconteceu de forma lenta, e de forma lenta ela pôde ser bem planejada. As cidades se prepararam para receber um dado número de pessoas e chegou justamente aquele número. E hoje, ainda por cima, esses países, como apresentam, exemplo da Bélgica, índices de urbanização muito altos, a urbanização deles já está estabilizada, já está equilibrada. Em contrapartida, nos países subdesenvolvidos, a urbanização apresenta-se como um fenômeno bem mais recente, começa em meados do século XX, países como Brasil, Argentina, México, países aí da América Latina,
E quando começa, gente, foi um processo muito rápido, muito acelerado. É só vocês imaginarem que se a Inglaterra começa a sua urbanização no século XVIII e o Brasil só em meados do século XX, o que explica, por exemplo, hoje, a Inglaterra ter 92% e o Brasil já ter 87% de população urbana. Por que em tão pouco tempo a gente atingiu o mesmo nível quantitativo? Atenção, quantitativo da Inglaterra. Não qualitativo, qualitativo longe, né? Mas por quê? Porque a nossa urbanização foi muito rápida, foi muito acelerada, né? As cidades cresceram de maneira rápida e mal planejada, desordenadamente. São cidades que, São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires, cidades que quando elas estavam preparadas para receber um dado número de pessoas, chegou o dobro, chegou o triplo. Então a gente não teve emprego para todo mundo, vem aí o problema do desemprego. A gente não teve moradia para todo mundo, vem aí o problema da favelização, o problema dos moradores de rua, né? Vem a violência, vem o problema da mobilidade. É notório, né, que nas grandes cidades brasileiras, vejam vocês, as vias públicas não foram preparadas para a quantidade de veículos, de automóveis que hoje elas apresentam, tá? E aí vem um outro problema, gente. Exceção Brasil, México, que já apresentam índices mais altos, a maioria dos países subdesenvolvidos ainda apresentam índices baixos ou médios de urbanização. Isso não é bom, por quê? Porque nos próximos anos vai continuar muito acelerada. Então os problemas que já são quantitativamente enormes nas cidades de países menos desenvolvidos, né, do sul pobre, vão ficar maiores ainda provavelmente. Essa é a grande preocupação e um paralelo que é importante para entender, né, que os problemas que a gente enfrenta hoje vêm de um passado não muito antigo, né, de um passado bem recente, inclusive, e agora é hora das cidades darem uma estabilizada e os prefeitos e os governantes começarem a organizar esses problemas. Lembrando, inclusive, que esse ano é ano de eleição municipal, né? Se não formos culpados pelos problemas, podemos ser parte da solução votando de maneira correta e consciente, né? Fique ligado nisso aí. Muito bem. Contudo, agora, gente, nós temos um conceito que é muito legal também na urbanização, que é a hierarquia urbana. A hierarquia urbana determina a influência das cidades mãe, né? A influência que elas têm umas sobre as outras. As cidades que estão no topo da hierarquia são aquelas a nível nacional que a gente conhece como metrópoles, né? São metrópoles, cidades com grande poder de polarização. Ah, o que é polarização, professor? Polarização é a capacidade que a cidade tem de influenciar as demais. No nosso caso, né, gente, Belo Horizonte, né, para quem está assistindo essa aula em outros estados, que fique claro que a gente está falando Belo Horizonte porque é a realidade nossa aqui em Minas. Mas use, se você está em São Paulo, a cidade de São Paulo, se você está no Rio de Janeiro, a própria cidade do Rio, quem está na Bahia pode usar Salvador, enfim, né? Eu vou usar o caso de Minas Gerais, Belo Horizonte. Belo Horizonte é a cidade mais importante, é a metrópole, é aquela que tem o maior poder de polarização. É aquela que, se a gente precisa de um atendimento médico de melhor qualidade, mais elaborado, é ali que a gente procura, estão geralmente ali os melhores hospitais. Se a gente precisa de uma estrutura de ensino educacional, né, ali também você tem uma estrutura. Quantas pessoas saem, né, das suas cidades, vão estudar em Belo Horizonte e tal. Isso é que faz uma cidade metrópole, é que faz uma cidade entrar na hierarquia, é ela chamar para si uma influência, tá? Temos aí metrópoles nacionais, como São Paulo e Rio de Janeiro, que acabam tendo uma influência sobre todo o território brasileiro, até a nível global, né? São Paulo e Rio de Janeiro têm uma influência muito forte, um poder de influência, de polarizar. As metrópoles regionais, como Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, que têm uma influência que vão, inclusive, às vezes até muito além dos seus próprios estados, não chega a ser no país todo, como São Paulo e Rio, mas influências amplas e bem, né, dinâmicas também. Capitais regionais, pegamos em caso de Minas, né? Uberlândia como a capital do Triângulo Mineiro. Pensemos aí, por exemplo, em Varginha como uma capital do sul de Minas. Montes Claros, uma referência no norte mineiro, né? E assim por diante. Divinópolis, no centro-oeste de Minas. E depois os centros regionais, que são aquelas cidades que estão aí no nível após. Se Uberlândia vira uma capital, Uberaba, por que não um centro regional? Se Varginha para o sul de Minas, uma capital regional, por que não Lavras, um centro regional? Divinópolis para o centro-oeste é uma capital regional, por que não Itaúna, um centro regional? Então é isso, né, gente? Basicamente, tem que decorar as cidades, professor? De jeito nenhum, gente. Se você quiser decorar, vai lá no IBGE, no site do IBGE, que tem todas as cidades aí, mas você vai gastar, né, o seu HD, né, à toa. Não faz isso, não.
Então é só para perceber que a hierarquia, gente, é a capacidade que as cidades têm de abraçar as demais. Da metrópole nacional, que abraça e influencia o país inteiro, como eu disse, São Paulo e Rio estão ali, os principais veículos de comunicação, estão ali também os times de maior torcida no país, por exemplo, né? Enfim, essa capacidade. A metrópole regional abraça uma influência grande, já não o país inteiro, a capital regional, e assim vai diminuindo até o centro regional, que influencia aquela micro-região e atrai para si populações das cidades vizinhas, né, que vão até ali para uma consulta médica, para uma finalidade que seja qualquer, para estudar, né, e assim por diante, beleza? Então a hierarquia urbana ela é muito importante nesse sentido. Lembrando que existe também uma hierarquia global, cuja ONU define as cidades como cidades globais. Cidade global, por exemplo, são aquelas que a sua polarização, influência se percebe no mundo inteiro, como Nova York, por exemplo, que é a cidade mais importante do mundo. Influência econômica, Nasdaq, Dow Jones, as principais bolsas de valores ali estão. Né? Influência política, né? OMC, Organização Mundial do Comércio, ONU, Organização das Nações Unidas, tem suas sedes ali em Nova York. A influência cultural, então, nem se fala, né, gente? É uma cidade que irradia cultura para o mundo inteiro, seja na música, seja naquilo que a gente consome, aquilo que a gente come, aquilo que a gente escuta, os filmes que a gente assiste, enfim, né? É uma cidade que dá aquele boom cultural, né? Quem nunca viu aí pela rua pessoas usando aquelas camisetas, eu até brinco, eu tenho I, coração, NY, né? I love Nova York. Você não vai andar em Nova York e ver uma pessoa I, coração, SP, São Paulo, né? Uma pessoa não vai falar que ama São Paulo. Então você tem uma dimensão. São Paulo não é uma cidade global, então, professor? É uma cidade global. Só que o poder de alcance dela, mundialmente, é menor do que o de Nova York. Então por isso que as próprias cidades globais também têm uma hierarquia. Tem as globais alfa, como Nova York, as globais beta, que é o segundo nível, aí estaria São Paulo, e até as globais gama, como Buenos Aires, Rio de Janeiro, que é uma terceira hierarquia de importância global aí. A ONU hoje compreende 55 cidades globais no total, tá bom? Importante que a gente não confunda cidade global com megacidade. Megacidade já são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes no seu contingente. Segundo as Nações Unidas, hoje são 23. Inclusive, gente, olha uma coisa importante. Quando eu falo de cidade global, que é importância mundial, né? A maioria delas está onde? Em países desenvolvidos. Agora, quando eu falo de megacidade, como é um conceito só quantitativo de número de habitantes, a maioria está onde? Nos países subdesenvolvidos, que é onde as cidades estão crescendo de forma desordenada, atropelada, né? Aí, das 23 cidades do mundo que hoje tem mais de 10 milhões de habitantes, apenas 6 são em países desenvolvidos, 17 estão no chamado mundo subdesenvolvido ou emergente, beleza? Das 10 mais populosas, por exemplo, só Nova York e Tóquio, que Tóquio é a mais populosa, inclusive, né? É que estão entre as 10 primeiras, sendo elas de países desenvolvidos, tá bom? Nessa onda dos conceitos urbanos também, gente, a gente lembra um conceito de região metropolitana, tá? Outro conceito muito importante, é uma aula conceitual, né, gente? Vamos anotando isso aí, vamos registrando aí no caderninho, né, quem está acompanhando. Esse conceito de região metropolitana, o que acontece, né, gente? São cidades contíguas, cidades conurbadas. O que é uma cidade conurbada, gente? Conurbação é quando duas ou mais cidades começam a crescer horizontalmente, ao ponto que elas vão e se encontram uma com a outra. Tipo Belo Horizonte, Betim, Contagem. Se não é a plaquinha, né, gente, escrito limite de município, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Contagem, eu nunca saberia que hora que eu saí de uma cidade e entrei na outra, né, porque parece que virou uma coisa só, não é verdade? São Paulo com o ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Guarulhos, Osasco, já muitas pessoas me abordaram e falaram assim, professor, achei que Guarulhos era bairro de São Paulo. Não, é um município que conurbou, que se encontrou com São Paulo. Então parece que vira uma mancha urbana só, muito embora cada município mantenha sua autonomia, sua independência, mas compartilham entre si uma série de serviços. É muito comum acontecer a migração pendular, lembram disso? O cara mora em Betim, trabalha em Belo Horizonte, vai e volta todo dia. Para ele, Betim vira cidade dormitório, né? O cara mora em São Bernardo, trabalha em São Paulo, faz esse deslocamento todos os dias, né? E passando sempre de um lugar para o outro com muita rapidez. Então, quando a gente fala da região metropolitana,
São cidades que estão conurbadas e no meio dessas cidades que vão conurbando, encontrando uma com a outra, você tem que ter pelo menos uma metrópole. Então, a conurbação de Belo Horizonte, Betim, Contagem é uma região metropolitana, pois você tem ali Belo Horizonte, que é uma metrópole, tá? A conurbação de São Paulo, conhecido como Grande São Paulo, a nossa é a Grande BH, né? Ou ABC paulista, ABC porque o A Santo André, B São Bernardo, C São Caetano, tá? Já quem diga ABCD, o D para Diadema, entre tantas outras, São Paulo é a metrópole, conurbada com várias cidades do entorno, né? Como Rio de Janeiro, tá ali com Niterói, Duque de Caxias, né? Nova Friburgo e assim por diante. Tá? E aí o conceito também, depois da região metropolitana, que geralmente é uma região muito importante do ponto de vista econômico, mas também muito problemática, né? Ainda mais no Brasil, onde as regiões metropolitanas cresceram de maneira muito, a gente falou, né? Desordenada, mal planejada, são situações aí muito caóticas. Mas a gente tem um conceito também de megalópole, que é uma coisa que às vezes até agride a gente aí, quando as pessoas falam, o Brasil tem uma megalópole, que é São Paulo. Não tem, o Brasil não tem megalópole, isso é mentira, tá? Na verdade, megalópole é uma cidade que tem muitas pessoas e tem uma grande importância. Não é isso, né, gente? Na verdade, megalópole é quando você tem uma junção de duas regiões metropolitanas. Imaginem vocês que a região metropolitana de São Paulo vai crescendo, a região metropolitana de Campinas também, e aí elas vão e se encontram, tá? Aí você tem uma megalópole, que é a megalópole São Paulo-Campinas. Ou a metropolitana de São Paulo encontra com a do Rio, aí você tem a megalópole Rio-São Paulo. Isso para o Brasil vai demorar alguns anos ainda para acontecer. Temos nos Estados Unidos, vamos até mostrar uma imagem aí, 3 megalópoles americanas. Tá? Os Estados Unidos tem aí na costa atlântica a megalópole de Boswash, né, começando em Boston, atravessando aí Nova York, a cidade de Baltimore, Filadélfia até Washington, então de Boston a Washington, né? Boswash, maior megalópole do planeta. Na região dos Grandes Lagos aí você tem a megalópole de Chippewa, de Chicago a Pittsburgh, tá? Passando também por Cleveland, Milwaukee, né? Cidades importantes dessa região. E ainda na costa pacífica, o estado da Califórnia, a megalópole de San San, que vai de São Francisco a San Diego, passando ali por Los Angeles também, né? A região do Vale do Silício, uma megalópole muito importante. Verifiquem, inclusive, né, gente, como planejamento é importante, né? Você vai olhar o mapa dos Estados Unidos, você tem cidades importantes pelo território inteiro. Você tem Nova York na costa atlântica, você tem ao mesmo tempo Los Angeles na costa pacífica, no meio do caminho aí Chicago, Houston, Dallas, Denver, Phoenix, né? Cidades, né? Seattle, cidades muito importantes espalhadas por todo o país. Você vai falar, o Brasil, cadê as cidades importantes? São Paulo e Rio, tá uma do lado da outra, né? Crescimento mal planejado, muito concentrado, né? O que não foi tão bom aí para o nosso país. Fechou? Então, cuidado com o conceito de megalópole, né, gente? É a junção entre duas regiões, seria uma conurbação de duas regiões metropolitanas, digamos assim. Beleza? E por fim aí, o conceito da função urbana. Função urbana, gente, é aquela questão, digamos, da base da economia de uma cidade, tá? Você pode dizer, por exemplo, a cidade de Aparecida do Norte. É uma cidade que tem uma função religiosa, né? As pessoas do Brasil inteiro, né, vão ali em função da religião, especialmente no dia da padroeira e tal, pela questão religiosa. Tiradentes, em Minas Gerais, é uma cidade com a função turística, né? Aqui, por exemplo, né, estou gravando aqui de Divinópolis, Minas Gerais, uma cidade que tem uma função comercial, assim como Belo Horizonte, né, o comércio é a base da economia. Né, temos aí também Viçosa, Alfenas, com a função universitária muito marcante. Betim, Contagem, com a função industrial. O município de Piumhi, o município de Guaxupé com a função agrícola. Então a função urbana é muito importante porque é o que move a economia, é o que desenvolve o município, tá? E a base econômica é a função urbana, né? Toda cidade precisa ter uma, naturalmente, beleza? E para finalizar efetivamente agora, gente, sobre urbanização brasileira, fica a reflexão. O Brasil, em 1930, não tinha uma urbanização que não chegava sequer a 20%, e hoje, 2020, nós já temos uma urbanização de 87%. Um salto, né, gente, de 20% para 87% em 90 anos,
prova mais uma vez que a urbanização foi rápida, foi muito acelerada, foi mal planejada, e isso nos trouxe uma série de problemas, que para não estender demais a gente pode deixar para uma próxima aula, mas questões ligadas à mobilidade urbana, né, que é realmente um tema muito discutido, visto inclusive já cobrado como tema de algumas redações, problemas de ordem ambiental, alguns probleminhas ou problemões, né, como a chuva ácida, a ilha de calor, o problema da produção de lixo, né, gente? Nós estamos aí cada vez mais na montanha de lixo que a gente está produzindo, para onde vai tanto lixo, destinação, volume, e o problema da inversão térmica associada à poluição, que são problemas amplos que crescem de acordo com a cidade mal planejada, né? Mas é isso aí, mais uma vez então, moçada, muito obrigado a todos aí, agora a gente vai voltar com aulas um pouco mais constantes, se Deus quiser, tá? Agradeço aí também àqueles que sempre nos incentivaram aí, né, esse tempo aí que o canal ficou parado, muita gente mandou mensagem, enquanto que as aulas voltam, então estamos aí de volta, né, deixando um abraço para minha produtora também aí, a Júlia, por trás das câmeras, vocês não veem, mas é uma pessoa que tem um papel determinante, minha filhota, né, papel determinante aí no desenvolvimento do canal, desde o início é ela que me incentivou bastante, e agora a gente vai seguir, né, e até a próxima aula, deixo um grande abraço a todos. Tchau! Função de algumas, não sei. Pronto? Salve, salve, galera do canal Geoma. Galera não, né? Vem comigo. E aí? Vamos ver. Se você não conectar essa porra aí, não vai rolar.